O Brasil é o país que tem a maior concentração de raios de todo o mundo. São 57 milhões por ano, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E de acordo com o órgão, o Instituto, no verão, o que ocorre em 70% dos raios. Nos meses de janeiro e fevereiro acontecem as tempestades mais intensas. E recentemente acompanhamos a notícia da morte de uma banhista no litoral de São Paulo e também da queda de um raio na estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. No campo, a pecuária sofre as consequências e a morte de animais por causa de descargas elétricas, que são mais comuns do que se imagina. Mas como proteger-se e evitar os prejuízos no campo? Nós vamos até São José dos Campos, aqui em São Paulo, conversar com o professor Osmar Pinto Júnior, que é coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, que é o Instituto Nacional de Investigações Espaciais. Professor Osmar, boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Professor, numa situação como essa, janeiro, fevereiro, 70% dos raios ocorrem nesse período. No campo, o que o pecuarista deve fazer para poder evitar, logicamente, mortes de animais e também as mortes de pessoas? O campo é o local onde ocorre a maior parte de fatalidade. 80% das pessoas que morrem no Brasil, morrem mais de 100 pessoas por ano, morrem no campo. Também o gado é atingido. E nós temos centenas, milhares de cabeças de gado morrendo todo ano no Brasil. Então, o assunto é delicado e quem trabalha no campo tem que estar atento aos perigos. E quais são esses perigos? Evitar, quando você está no campo, num lugar descampado, e começar uma tempestade, e você sabe que começou uma tempestade quando você escuta o trovão, o barulho associado com o raio. Se você escuta o trovão, é que existe um raio próximo, no máximo 15 km de distância. Então, nesse momento, escutou o trovão, você deve buscar um abrigo. Um abrigo aonde? Num carro fechado ou dentro de uma residência. Esses são os locais. O carro é o local mais seguro. Agora, um carro fechado. E o que você deve evitar? Se você não tem, por exemplo, nenhum carro fechado, nenhuma residência, está lá no meio do campo, de repente começa uma tempestade, não tem para onde ir. O que você deve fazer? Evitar de ficar próximo de objetos metálicos. Uma cerca, um trator, uma moto, uma torre de celular, jogue para longe uma enxada, uma pá, Então, fique longe de qualquer, vamos dizer assim, contato com água, seja um riacho, um rio, um lago, Então essas são as principais recomendações do campo. Agora, nem pensar em procurar se abrigar embaixo de uma árvore, por exemplo, isso é pior ainda, não, professor? Exatamente, bem lembrado, Uma árvore isolada é um local muito perigoso, muitas pessoas morrem no Brasil atingidas nessa circunstância. Então se afaste de árvores isoladas. É uma coisa comum, inclusive, foi bom ter lembrado, porque as pessoas, e não só as pessoas, como os animais, buscam o abrigo debaixo da árvore, Muitas vezes para evitar o sol, para proteger do sol, ou então da chuva, Mas o problema é que a árvore, por ser um objeto mais alto, atrai o raio e a chance de você ser atingido debaixo de uma árvore aumenta. Então, se afaste de árvores isoladas. E em relação ao gado, o que fazer, Você não perguntou, mas eu vou me adiantando. Pois não. O que fazer? Quer dizer, bom, se vou criar um local fechado, um abrigo fechado para o gado, é uma coisa mais difícil, que muitas pessoas não têm condições, não tem como fazer. Então, o que você deve criar é um local fechado não fechado em cima, mas uma cerca de madeira, Sim. Sem arame farpado, e você começou uma tempestade, puxa o gado e leva para esse local, e deixa ele lá. Ele está sujeito a ser atingido por um raio, porque não tem cobertura, mas ao menos ele está longe das árvores isoladas e está longe da cerca, porque o gado tem uma tendência a ir para debaixo das árvores isoladas e também tem uma tendência que a gente já verificou de ficar próximo às cercas. Então, ao menos tire o gado dessas duas situações e com isso você minimiza muito a chance de o gado ser atingido.
Tá certo. A informação, portanto, é um ponto crucial, né, nesse tipo de prevenção, lógico, e acompanhar a previsão do tempo, essas informações que estão disponíveis sempre durante a programação aqui do Canal Rural e em outros institutos também, não é isso, professor? Exatamente. Fique sempre atento, né, à previsão do tempo, né? Sim. Isso pode, vamos dizer assim, ajudar bastante em qual procedimento tomar com uma certa antecipação, porque realmente, se você não tem antecipação, muitas vezes o tempo é muito curto para você agir. Então acompanhe a previsão do tempo e com isso fique preparado para a eventualidade de evacuar o gado, ou sair do campo e buscar uma briga. Tá certo. Professor Osmar Pinto Júnior, muito obrigado pelas informações aqui no Canal Rural, no Jornal da Pecuária. Até uma próxima, um excelente 2014 para o senhor, tá bem?